vamos continuar focado na questão do Enem, tá? O Enem não foi cancelado, ele foi prorrogado, tá? Então há um grande abismo entre cancelar e prorrogar. Então espero muito que vocês continuem se esforçando, tá? E aquilo que eu falei também lá com os meninos, vocês estão assim pelo menos 2 meses à frente de muitos outros. Eu tenho assim exemplos muito próximos de mim de alunos que estão retomando aulas agora que eles deram conta de ter aula online, tanto do público quanto do privado. Então, eles estão, assim, muito atrasados, tá? Então, assim, quem deu continuidade a esses estudos, vai ser muito interessante para essa continuidade aí, vocês não vão ficar para trás. Beleza? Olha só, vamos então aqui a nossa central de dúvidas de hoje. Esse foi o roteiro, tá? O roteirinho de vocês, tá? Segundo reinado, parte 1, vai ter a parte 2 que eu vou lançar hoje, na aula de hoje, tá? Então, tá lá política e pacificação do império e economia e modernização do Estado brasileiro. Então, esses 2 pontos é que a gente vai entrar em discussão, tá? Dentro desses posicionamentos, desses conceitos abertos aqui, isso que eu vou querer de vocês, tá? Que vocês conceituem lendo o livro de vocês, tal, para a gente tentar estabelecer um diálogo aqui nessas aulas. E aí eu vou abrir uma aula só só para tirar as dúvidas de vocês, né? Na semana passada, eu falei sobre o fim do período regencial. Antes de começar aqui, eu quero mostrar para vocês só uma coisa. Se eu pegar uma linha temporal e observar o seguinte, do processo de independência em 1822 até o ano de 1831 foi o chamado Primeiro Reinado, certo? Dentro desse primeiro reinado, esse período é de estabilidade ou instabilidade? Essa é a primeira pergunta. Segundo momento, da abdicação do Dom Pedro I, em 1831, 7 de abril de 1831, até a posse com o golpe da maioridade do Dom Pedro II, no ano de 1840, esse período é de instabilidade ou de estabilidade? E por quê? Isso é que eu quero saber. Antes de a gente começar o segundo reinado aqui. Porque o segundo reinado vai ter uma característica diferente em relação a esses 2 períodos aqui que nós, né? Esses 2 períodos que eu acabei de falar para vocês. Falo aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os 2 períodos são... Isso, Larissa. Muito bem. Larissa Rezende, que eu tinha falado aqui para mim. Os 2 períodos são de total instabilidade. Total estabilidade. Isso eu vejo aonde? No movimento chamado Confederação do Equador. Eu já falei sobre esses movimentos todos com vocês, tá? Confederação do Equador, da Guerra Cisplatina, do interesse de Dom Pedro I em relação ao trono português, da instabilidade econômica vivida pelo Império, contração de dívida, interferência inglesa dentro do nosso contexto, e os ingleses vão interferir desde da chegada da família real aqui em 1808, tá? Eu vejo isso durante o período regencial com as revoltas regenciais, tá? A disputa política entre centralização e descentralização em relação às províncias, tá? As revoltas regenciais, revolta dos malês, cabanagem, balaiada, sabinada e revolução farroupilha. É o momento em que quase o Brasil ele se fragmenta. Então, assim, é um período de total instabilidade.
Isso aí você tem que ter em mente assim, ó, tá? Então, essa instabilidade vivida aqui dentro do contexto brasileiro, isso faz com que ocorra dentro desses 10 primeiros anos esses 10 primeiros anos, não, de um ano de 1840, quando Dom Pedro assume, até 1850, esses 10 primeiros anos aqui olha que eu coloquei, ó, pacificação do império. Beleza? Pacificação do império. Então é o momento em que o Dom Pedro ele assume e ele vai ter uma política de condução a acabar com esses conflitos, tanto internos quanto conflitos externos, aqui, isso é que a gente vai ver nesse primeiro momento. Depois de pacificar, dentro desses 10 primeiros anos, depois de pacificar o império, o governador, o imperador aqui, ele passou a ter um desenvolvimento econômico, que até durante o movimento de pacificação, ele passou a ter um desenvolvimento econômico com um período chamado de modernização e desenvolvimento da economia brasileira. Isso, você vai observar comigo, que ele vai pegar ali do ano de 1850, aproximadamente, e vai até o ano de 1870. Então, serão 20 anos, assim, ó, de novas conquistas e aproveitamentos tecnológicos que a gente vai ver um pouco aqui nessa segunda parte. Fácil, né? Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Então, dentro desse contexto, que quando o imperador ele assume em 1840, eu tinha falado para vocês que havia aí, no caso, dentro desse contexto aqui, dois grupos políticos. Quais eram os dois grupos políticos? Quais eram os dois partidos políticos que existiam dentro do Império Brasileiro? Era o Partido Conservador e o Partido Liberal. Tá? Então, conservadores e liberais eram duas alas políticas que estariam ali disputando o poder para ficar quem comandava o império ao lado do Dom Pedro II. Né? E esse período aqui de conflitos políticos, disputa de poder, ficou conhecido como eleições do cacete. Tá aqui, ó, eleições do cacete. Eram eleições do cacete porque eram essas eleições para deputados, tá? Que era o único que votava. Era uma disputa política fraudulenta, tá? Que envolvia assim jagunços para que esses candidatos de deputados chegassem até a estrutura política brasileira, tá? Tanto de conservadores quanto de liberais. Por isso que eram eleições do cacete. Alguém deu conta assim de ir lá no conceito profundo, o que é eleições do cacete? Colocar, pode ser no chat, ou também aqui, se for ao vivo aqui. Pode falar. Eu dei uma resumidinha. Pode falar. Aqui, Posso. quem tá falando? É o Caio. Pode falar, Caio. As eleições para deputado eram feitas de maneira forçada, onde a elite oligárquica obrigava a maioria a votar em seus respectivos políticos, fazendo assim uma forte repressão contra qualquer outro grupo adversário. Beleza. É isso mesmo, Caio. Então, assim, esses dois grupos, eles disputavam veementemente todas as vagas dentro do Congresso, né? Então, assim, era de maneira autoritária, de maneira fraudulenta. Quando eu falo de maneira fraudulenta, colocava, tipo assim, cédulas de defunto para serem nomes que já tinham, inclusive, até morrido, a serem eleitores. Então, assim, era um sistema, não tinha justiça eleitoral, então disputavam essas cadeiras assim, praticamente no tapa, né? Então, é por isso que eleições do cacete, é isso mesmo, tá? E aí você vai observar comigo que nós temos aqui, ó, no primeiro momento, os liberais eles acabaram sendo contemplados pelo Dom Pedro I. Olha só, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Atualmente, na República Brasileira, nós temos um conjunto de
um conjunto de pastas, ou seja, um conjunto de prédios, de ministérios, que apoiam o presidente no comando do país. Aí nós temos o Ministério da Educação, Minas e Energia, Transporte, Ministério do Turismo, Ministério da Saúde. Então, cada área dessa aqui é governada por um cara específico, porque uma pessoa é muito trabalho para ficar na cabeça de uma pessoa só, né? Então, assim, cada ministério ele tem responsabilidade por uma área. No Império Brasileiro não era diferente. Então, assim, quando colocava o Conselho de Ministros, tá? Lá no livro de vocês, ele chamava o Parlamento Brasileiro, quem governava esse Conselho de Ministros era, no contexto atual, hoje chama o primeiro-ministro, ou seja, na Inglaterra, nós temos um ministro, ou seja, o primeiro-ministro, nós temos o rei, a rainha, no caso, lá na Inglaterra, nós temos o primeiro-ministro que governa politicamente. No Império Brasileiro, quem governava era um cara escolhido pelo próprio Dom Pedro I, tá? E aí ele compunha os ministérios, ora de liberais, ora de conservadores, tá? E isso desagradou muito o Partido Liberal, quando ele depôs os liberais e colocou o ministério só de conservadores. E aí, a partir do ano de 1842, começou as chamadas revoltas liberais. E essas revoltas liberais foram em Minas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Olha aqui, ó. Inclusive, um dos participantes lá em São Paulo, o Diogo Antônio Feijó, que era um membro, ele foi regente uno, né? Eles tentaram aí participar de um movimento contrário ao Dom Pedro II. Então, teve a contenção dessas revoltas e destaque novamente para esse cara aqui, chamado de Duque de Caxias, né? Você fala assim, ó, Duque de Caxias de novo, é o mesmo, tá? O Duque de Caxias ele teve a contenção da cabanagem, teve a contenção da revolta farroupilha, ele teve a contenção aqui do movimento conhecido como do movimento das revoltas liberais, e ele vai participar ainda lá na frente ele vai participar ainda da Guerra do Paraguai. Ele não acabou por aqui não, tá? Então, Duque de Caxias, por isso que ele é o patrono do Exército Brasileiro. Então, ele está sempre atuando aí em favor dessa contenção das revoltas liberais, tá? Então, ele dá conta de sufocar esses movimentos, tá? Os principais líderes são punidos, tá? Sendo enviados para Portugal, mas depois eles vão acabar sendo anistiados, tá? Vão sendo perdoados. O outro movimento também que aqui durante o segundo reinado, que teve a contenção do presidente, foi a rebelião chamada de rebelião ou revolução praieira, tá? Rebelião praieira ou revolta dos praeiros, de 1848 a 1850. Foi uma revolta de cunho liberal. Quem que é que conseguiu conceituar aqui o que era rebelião praieira? Quem deu conta de escrever esse conceito aí? Posso falar? Por favor, Gabi. Em 1848, o Senado brasileiro era dominado por senadores do Partido Conservador. Os senadores conservadores vetaram a indicação para uma cadeira do Senado, do Partido Liberal Pernambucano. Este veto provocou uma revolta em determinado grupo de políticos liberais de Pernambuco. Os pernambucanos também estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política das províncias e concentração de poder nas mãos da monarquia. Os políticos liberais revoltosos ganharam o apoio de várias camadas da população, principalmente dos mais pobres, que viviam oprimidos e sofriam com as péssimas condições sociais. Os praeiros chegaram a tomar a cidade de Olinda. Em 1 de janeiro de 1849, divulgam o Manifesto ao Mundo. Neste documento, os praeiros colocam uma série de reivindicações.
entre elas a independência dos poderes e fim do poder moderador, exclusivo do monarca, o voto livre e universal e a nacionalização do comércio de varejo. A rebelião foi derrotada pelas forças oficiais no começo de 1850. Muitos revoltosos foram mortos durante os combates com as forças oficiais. Os líderes e demais participantes foram presos e julgados, embora tenham sido anistiados no ano seguinte. Que beleza. Parabéns. É isso mesmo. É esse o contexto aqui. Então vamos lá para a Revolução Praieira, para os meninos aqui não completaram, tá? Eu só colocaria um ponto, você falou tudo certinho. O conceito da Gabi aqui, ela tá assim, redondinho. É isso mesmo. A Revolução Praieira é uma revolução que ocorre primeiro em Pernambuco, tá? A província, lá na província pernambucana. Então tá aqui, ó. O local dela é Pernambuco. E ela se dá por dois motivos centrais. A disputa política de poder, tá, de famílias tradicionais, que estavam concentradas na mão dessas famílias tradicionais, e também o comércio varejista, tá, que estava na mão dos portugueses. Então, aliado a essas duas questões, tinha a questão popular também, da opressão dessa população que passava por dificuldades econômicas, e também contrária a esse mandonismo, a essa concentração de poder imperial do Dom Pedro II. Então, esses são os principais motivos, tá? Eu tenho que lembrar que essa Revolução Praieira é uma revolução que também teve grande importância, pois na Europa estava ocorrendo nesse exato momento, a Revolução Praieira, ela é influenciada por esses movimentos europeus, que eram os movimentos liberais, a chamada Primavera dos Povos, tá? Que foi movimentos de base liberal, contrário às monarquias de base absolutista, que inclusive lá na França foi derrubado um rei chamado rei Luís Filipe, o rei burguês. Então, esse rei absolutista foi deposto lá e influenciou, inclusive, para que ocorresse a mesma coisa aqui no Brasil, com essa Revolução de 1848, tá? Igual a Gabi falou para nós, e falou aí plausivelmente, né? Então, esse movimento da Revolução Praieira, na verdade, ela é um eco das revoluções liberais que tiveram aqui dentro do Brasil também. As revoluções liberais estavam acontecendo, inclusive, na Europa, tá? E aí, esse chama Revolução Praieira porque o nome do partido é o Partido da Praia, tá? O partido político foi criado, um partido liberal de cunho republicano, com ideias novas, foi criado ali na Rua da Praia. E aí esses revoltosos foram descontentes com inclusive com o próprio presidente de província, mandado pelo Dom Pedro II, eles vão se revoltar e vão derrubar o governo, né? Isso em 48, a partir de isso lá em 49, né? E aí a Gabi colocou que as reivindicações elas estão aí no chamado Manifesto do Mundo, né? Do ano de 1949, o fim do absolutismo, né? Uma descentralização de poder. O governo imperial ele age, ele derruba esse movimento, ele sufoca o movimento no ano de 1850 e depois desse movimento não vai existir mais nenhuma revolta regencial, porque o Dom Pedro consegue centralizar o poder nas suas mãos, tá? Então isso faz com que o último movimento de base de base emancipatória, ela termina com essa revolta, a rebelião praieira de 1848 até 1850, tá bom? Então nós tivemos, se a gente for pegar, olha só, toma cuidado, cabanagem lá no Pará, balaiada no Maranhão, revolta dos malês em Salvador, sabinada na Bahia, Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e
as rebeliões aqui, ó, as revoltas liberais em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro, e nós tivemos a rebelião praieira como o último movimento aqui dentro já do segundo reinado. Então, depois dessas revoltas, não ocorreram, é a pacificação, aí eu tenho uma maior estabilidade depois do ano de 1850. Estabilidade é essa? Porque que, ó, nós tivemos um parlamentarismo, nós tivemos uma monarquia conhecido como parlamentarismo à brasileira, à moda brasileira, ou seja, nós éramos diferentes do sistema parlamentar. Nós tínhamos um rei, lá na Inglaterra eles têm um rei e eles têm um parlamento. Nós temos hoje, aqui no Brasil, hoje nós temos uma república e nós temos o Congresso Nacional. Então, um depende do outro para governar, né? E aí você vai ver que esse parlamentarismo brasileiro ele é diferente do parlamentarismo britânico. Por quê? No parlamentarismo britânico, o rei reina, mas não governa. Tá? O rei reina, mas não governa. No parlamentarismo brasileiro, o rei reinava e governava, ou seja, por exemplo, o rei ele tinha um poder, tinha o poder executivo, legislativo, judiciário e qual que é o outro poder? Tinha 4 poderes aqui de acordo com a nossa Constituição. Moderador. Poder moderador, né, Gabi? Poder moderador, muito bem. Então, esse poder moderador dava direitos ao próprio Dom Pedro II a fazer o que ele bem entendesse. Então tá aqui, o parlamentarismo brasileiro, ou seja, o próprio Dom Pedro, ele interferia diretamente na composição dos ministérios. Ele escolhia quem seria o primeiro-ministro, sendo que quem escolhe para ser o comandante do parlamento é o próprio parlamento. No Brasil, não, era o Dom Pedro I. Então, por isso que o parlamentarismo à brasileira, ele significa a centralização política nas mãos do próprio Dom Pedro I. Então, é o símbolo do centralismo político nas mãos. E aí, eu propositalmente coloquei que o controle político de Dom Pedro II estava sobre os Luzias, tá? E sobre os Saquaremas. O que é isso aqui, professor? Você nunca falou disso? Já falei, né? Só não falei com esses nomes aqui. Quem são os Luzias? Luzias, pessoal, é aqueles 2 grupos políticos. Os Luzias, no caso aqui, são os liberais, tá? O Partido Liberal. Então, são partido... vou colocar aqui, ó, liberais. Esses aqui são os Luzias. E os Saquaremas são os membros do Partido Conservador. São os conservadores. Tá aqui. Beleza? É outro nome que se dá. Só troca o nome aqui. Luzias, liberais, saquaremas, conservadores. Professor, por que chama isso? Luzias é por conta da revolta de Santa Luzia, que era a maioria dos partidos, dos membros do Partido Liberal, tá? Eles estavam ali na região de Minas Gerais, tá? E os Saquaremas é o nome de uma cidade no Rio de Janeiro, tá? Os conservadores, a maioria deles moravam ali em Saquarema, no Rio de Janeiro, tá? Para você não errar isso aqui jamais, ó, olha o Lzinho aqui, ó. Olha o Lzinho aqui, ó. Lusíadas liberais, ó. Você nunca vai errar isso aqui, tá? Lusíadas liberais. E os Saquaremas eram os conservadores, tá? E aí, no caso, eu não tenho... Só pegar aqui, ó, um ou outro, vocês não vão errar. Luzias, liberais, Saquaremas, conservadores. Inclusive, o Dom Pedro tinha tanto poder, e aí eu mostro para vocês, lá na página 526 do livro de vocês, tá lá o Dom Pedro, na figura inicial, o Dom Pedro segurando aqui, ó, ele tá na espécie do carrosselzinho, né? Carrossel, assim, é aquela coisa estática, não tem para onde você, aquela coisa para criança mesmo, né? Então, na figura aí, ele segura tanto os membros do Partido Liberal quanto do Partido
conservador, tá? Ele vai mostrar isso quando ele está segurando esses dois membros aqui, ó, na página 526 do livro de vocês. Então, o Dom Pedro controla todo esse sistema aqui, esse sistema político. Beleza? Inclusive, vai ter um ministério que vai ser governado pelos dois partidos. Então, isso mostra que isso vai acontecer do início do segundo reinado até o final dele, tá? E aí nós temos, com esse período de centralização política, de comando central do Dom Pedro II, nós temos o que é a modernização do Estado brasileiro, tá? Modernização do Estado brasileiro, onde a principal economia vai ser o produto de grande desenvolvimento aqui, vai ser a cultura do café, tá? O café, ele vai representar aqui o desenvolvimento das pautas de exportação do Estado brasileiro, tá? E nós tivemos duas regiões, tá? Nós tivemos duas regiões, e você vai observar isso no mapinha da página 531 do livro de vocês, tá? O mapinha da página 531, que é a região do Vale do Paraíba, tá? Região do Vale do Paraíba, e a região do Oeste Paulista, essas duas regiões aqui. E aí eu já vi provinhas mostrando o seguinte, perguntando as diferenças entre essas regiões. É o que a gente vai observar agora. Olha só, Vale do Paraíba, a cultura cafeeira iniciou lá. Então, a partir de 1830. Vocês conseguiram preencher esse quadro, essa diferença, tá? Esse quadro é uma diferença entre essas duas regiões, tá? O Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Lá no Vale do Paraíba, vocês vão ver aqui comigo, que a cultura cafeira começa em 1830, tá? Essa cultura cafeira aqui, a principal, por exemplo, a mão de obra. Então, vamos colocar aqui, ó, mão de obra. A mão de obra dentro dessa cafeicultura aqui é uma mão de obra desenvolvida pela mão de obra escrava negra africana, tá? Esse contexto do século XVIII, aqui do século XIX, ele é muito importante porque ainda eu tinha a exportação, em 1830, eu tinha o quê? A exportação, a importação de escravos vindos da África. Então, estão lá a mão de obra escrava negra africana, tá? E o acesso à terra? Acesso à terra. Como que era o acesso à terra? O acesso à terra era dado por meio de doações, tá? Doações. Essas doações eram chamadas de sesmarias. Era uma prática vindo lá do período colonial, tá? Então, o Vale do Paraíba é a primeira região, ela fica ali na região do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, no mapinha de vocês, vocês vão observar essa região da região serrana ali, da região do Rio de Janeiro, próximo à cidade de Resende, tá? Você vai observar isso lá no mapinha. E esse Vale do Paraíba aqui, ó, é o que dá pontapé inicial à nossa cafeicultura de plantation, de exportação e tudo, tá? Então, 1830, mão de obra escrava negra africana e acesso à terra com doações de sesmarias. A partir da década de 50, 60, você vai observar que nós vamos ter aqui, então, vou colocar aqui 1860, o desenvolvimento da cafeicultura no Oeste Paulista, tá? Coloquei aqui, ó, 1850 até 1900. Então, tem aqui a região do Oeste Paulista. Essa cafeicultura aqui, do Oeste Paulista, ela vai se diferenciar em relação à questão da mão de obra. Mão de obra. Se a mão de obra era escrava negra africana, isso aqui eu já vou explicar para vocês, ó, sobre essa questão aqui, sobre a questão da Lei Eusébio de Queiroz. No ano de 1850,
o governo brasileiro assina, por conta das pressões inglesas, uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que determinava o fim do tráfico negreiro, o fim do comércio de escravos, da transferência de escravos negros da África para cá, a partir de 1850. Então, o número de escravos negros aqui, ele, decresceu. Então, a mão de obra aqui, principalmente, é uma mão de obra crioula, tá? Uma mão de obra crioula e de imigrantes. Imigrantes. Então, já modificou, né? Então, a partir do Oeste Paulista, então, essa mão de obra, ela se modifica. Mão de obra crioula e de imigrantes, tá? E o acesso à terra também, o acesso à terra, ela se modifica por conta dessa chegada de imigrantes para cá. Para evitar que esses europeus que vieram para cá, isso eu vou falar com mais propriedade na próxima aula, para evitar esse processo de vinda dos imigrantes e conquista de terras aqui, esse grupo aristocrático brasileiro, no ano de 1850, criou a primeira lei que dificultava a chegada desses imigrantes e de aquisição das terras, que era chamada, foi chamada de Lei de Terras, tá? Lei de Terras em 1850. Essa Lei de Terras aqui, ela falava que, eu coloquei aqui, eu deixei espaço aqui para a Lei de Terras? Não coloquei não, tá? A Lei de Terras é o seguinte, ele falava o seguinte, a partir do momento da lei, todas as pessoas que adquirissem a terra não era mais por meio da doação, e sim por meio da compra. E quem comprava a terra nesse período aqui? Somente quem era grande proprietário, quem era cafeicultor. Isso dificulta o acesso à aquisição de terra por parte desses imigrantes aqui também, tá? Então, a lei de terra, ela é um elemento central aqui. Então, assim, só para a gente fechar aqui, Vale do Paraíba, então, 1830, Oeste Paulista, 1860, são duas regiões de cafeicultura. O café é o grande produto aqui, mas tem uma diferenciação aí com o passar do tempo. Mão de obra era negra africana e passou a ser crioula imigrante, o acesso à terra deixa de ser doação e passa a ser por meio da compra com a lei de terras, né? Além disso, eu tenho aqui os principais produtos, tá? Eu tenho aqui o café, eu tenho o açúcar, que não deixa de sair das pautas de exportação, o cacau, que é muito apreciado, né? Que faz o nosso famoso chocolate, o fumo, tá? Que era muito apreciado, muito vendido também dentro da Europa, o algodão e principalmente aqui a borracha, tá? Couros e peles também entra dentro desse contexto aqui, mas a borracha é um ponto fundamental aqui, porque a borracha teve um grande impulso nas transformações, porque nós estamos aqui nesse período da Segunda Revolução Industrial, e a borracha brasileira é muito apreciada porque ela vai ser exportada para fazer os pneus dos carros que estão iniciando o seu processo de produção dentro do ambiente americano e europeu. Tá bom? Meninos, então eu finalizo aqui hoje, tá? Obrigado pela participação de vocês, mais uma vez. E nós vamos iniciar aí, nós vamos voltar nas próximas aulas. Beleza? Grande abraço a vocês. Hoje já vou deixar disponibilizada a aula da semana que vem. Valeu! Tchau, Larissa. Boa semana. Felipe, tchau. Valeu, Eduardo. Obrigado, Gabi. Beijo. Boa aula. João Pedro, tchau. Um abraço. Falou, Norton. Um abraço.